Você provavelmente já assistiu a filmes como Fugindo do Inferno ou Patton, Rebelde ou Herói. Várias vezes, com certeza. Mas há uma boa chance que tenha perdido os filmes que vou te indicar agora. São filmes de guerra dos anos 1960, mas que ficaram esquecidos, o que não os torna menos importante. Estes são 10 filmes de guerra esquecidos dos anos 60 que ainda valem muito a pena assistir. Confira. Depois do sucesso de Fugindo do Inferno, os grandes estúdios queriam mais do mesmo, pois este arrebentou com as bilheterias em meados dos anos 60. Foi aí que surgiu um filme espetacular chamado O Expresso de Von Ryan, ambientado na Itália em 1943 e estrelado por Frank Sinatra, que interpreta um piloto americano abatido perto de Roma. Os italianos então o capturam e colocam num campo de prisioneiros. A maioria dos outros prisioneiros são britânicos, liderados por Trevor Howard, após a morte do coronel deles. Mas Sinatra é o prisioneiro com maior patente e assume o comando de uma tentativa de fuga. O filme é baseado no livro de David Westheimer, um navegador que foi abatido sobre a Itália durante a guerra e passou anos como prisioneiro no Stalag Luft 3, o mesmo campo mostrado no filme Fugindo do Inferno. Até mesmo o ator Michael Goodlife, que interpretou o Capitão Stein, foi prisioneiro durante a guerra, capturado em Dunkirk, que acrescenta muito ao filme. Naquela época, Sinatra adorou o livro. Tentou comprar os direitos, mas a Fox se adiantou, e então ele foi direto ao estúdio da Fox e se ofereceu para estrelar, mesmo com quase 50 anos na época. E isto foi uma boa jogada. O filme foi um sucesso de bilheteria e é considerado o melhor filme de guerra de Sinatra nos anos 60, ao nível de seu outro grande filme da época, Sob o Domínio do Mal, de 1962. Vale a pena conferir O Expresso de Von Ryan. Já o filme Mortos que Caminham, Marius Marauders, conta a história real da Segunda Guerra sobre uma unidade de forças especiais americanas que lutou no interior da Birmânia ocupada pelos japoneses, sem tanques, sem artilharia ou sem apoio aéreo. Não é um filme de guerra romantizado. Os soldados morrem tanto de desinteria, exaustão e insolação quanto por tiros inimigos. O diretor, Samuel Fuller, sabia o que estava filmando. Ele mesmo lutou na guerra. E a Warner Bros., a produtora do filme, deu a ele um orçamento de $1 milhão. Fuller foi às Filipinas para filmar, em parceria com o exército americano. Mas Fuller e o estúdio brigaram o tempo todo. A Warner cortou o final original sombrio e enfiou cenas recicladas de outros filmes de guerra para dar um final mais hollywoodiano. Fuller odiou e pediu para retirarem seu nome do filme. A Warner recusou. Depois disso, Fuller nunca mais trabalhou com grandes estúdios. Apesar de tudo, Mortos que Caminham é um filmaço de guerra que vale a pena conferir. What's Merrill volunteering us for this time? Pick up the ammo, Bullseye. Tell Merrill to pick it up himself. What'd you say? I said tell Merrill to pick it up himself. If I've taken my last order from that butcher. Um outro filme escondido deste período é o que mostra um esquadrão britânico encarregado de bombardear uma falésia, uma colina na Noruega, tentando fazê-la desabar sobre uma fábrica de armas nazista. Mas esqueça o enredo, parece muito fantástico. O destaque são as cenas aéreas. Nada de efeitos de computador ou miniaturas. São aviões reais, Mosquito, pilotados por pilotos de verdade, fazendo manobras perigosíssimas em baixa altitude, pelos fiordes e montanhas. Inspirado em um livro de Frederick Smith, que se baseou em operações reais como a Operação Jericó, o filme teve a ajuda da Royal Air Force e as cenas de voo são tão impressionantes que George Lucas admitiu que este filme, Inferno nos Céus, ou 633 Esquadrão, foi inspiração direta para a famosa cena do ataque à Estrela da Morte em Star Wars. O drama entre as missões é meio clichê, mas quando os aviões decolam, o filme funciona perfeitamente.
Depois da Guerra nos Céus, a Guerra no Mar também ganhou um grande filme na década de 60, Afundem o Bismarck. Este filme retrata a dramática caçada da Marinha Real ao Bismarck, o mais temido encouraçado nazista, em maio de 1941, em pleno oceano. Kenneth Moore interpreta o Capitão Shepard, um oficial de inteligência que coordena o ataque enquanto os eventos históricos acontecem ao redor, como o naufrágio do navio HMS Hood e a destruição do Bismarck pelos encouraçados britânicos ajudados pelos aviões. O diretor, Lewis Gilbert, teve apoio da Marinha Real, usando navios da época como o HMS Vanguard e o Belfast, que hoje é um museu nas águas do rio que corta Londres. As grandes batalhas foram filmadas com modelos extremamente detalhados nos estúdios da Pinewood, em Londres, um dos maiores tanques d'água da Europa. O lançamento nos Estados Unidos aconteceu no momento certo, já que o naufrágio do Bismarck ainda não havia sido encontrado. Os historiadores elogiaram a precisão técnica, mesmo que o filme tenha simplificado algumas coisas da história real. Outro filme dos anos 60, que muitos não se lembram, é A Batalha de Neretva. Este é um épico de guerra iugoslavo sobre combatentes partisãs atravessando o rio Neretva em 1943. Foi o filme mais caro já feito em um país comunista até então. Custou cerca de 12 milhões de dólares. E foi financiado pelo líder iugoslavo, o Marechal Tito, como uma peça de propaganda. O elenco inclui nomes internacionais como Yul Brynner, Franco Nero e Orson Welles, que, segundo relatos, aceitou o papel em troca de dinheiro vivo mais uma caixa de conhaque local. A produção buscava realismo total. Destruíram pontes e trens da época da guerra, construíram vilarejos inteiros só para explodi-los e usaram 10 mil soldados iugoslavos como figurantes. O filme foi dividido em 4 versões diferentes. A que a maioria do público internacional viu era cortada, mal dublada e com 1 hora a menos, parecendo um trailer mal editado. Os críticos chamaram de confuso, mas no leste europeu virou clássico, chegando até a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Já no filme A Defesa do Castelo, um filme de guerra incomum dirigido por Sidney Pollack, não temos um filme de guerra típico, mas temos grandes estrelas, como Burt Lancaster, que interpreta o Major Caolho protegendo obras de arte em um castelo belga durante a Batalha das Ardenas. Os americanos estão acampados lá, os alemães se aproximam, mas ao invés de combates constantes, vemos soldados perseguindo a esposa do padeiro, tendo crises existenciais ou sonhando em ficar ali para sempre. O diretor, Sidney Pollack, tinha apenas 26 anos ao filmar toda a história, na Sérvia e em Montenegro. O exército americano recusou-se a participar do filme, dizendo que era propaganda anti-guerra. Pollack, então, pegou tanques emprestados do exército iugoslavo e os pintou com símbolos nazistas. Moradores locais ficaram em pânico, achando que era propaganda fascista sendo filmado em Belgrado. O próprio Tito teve que intervir para acalmar a população. Foi um fracasso de bilheteria, mas diretores como Terry Gilliam e Francis Ford Coppola os citaram como influência. Alguns até dizem que inspirou o tom de Guerreiros Pilantras e MASH, da maneira mais abstrata. Vale conferir. When war comes, what is the life of one man or one castle? O Trem é um daqueles filmes de guerra dos anos 60 que ainda impressiona. Burt Lancaster estrela mais um filme de guerra, este com a direção de John Frankenheimer. O filme é sombrio, tenso e muito à frente de seu tempo. A fotografia é incrível, mas o que mais se destaca é o realismo nas cenas de ação. O diretor original seria Arthur Penn,
Mas Lancaster não gostou da abordagem mais lenta e psicológica e o demitiu após poucos dias. Frankenheimer assumiu e transformou o filme em um thriller de ação veloz, e as cenas são insanas. Nada de modelos ou efeitos. Usaram dinamite de verdade para explodir pátios ferroviários, com a permissão do governo francês, que precisava alargar os trilhos, e as colisões de trens foram reais. Sem dublês, sem protocolos de segurança, pessoas se feriram durante a gravação do filme. E o próprio diretor disse depois que foi um milagre ninguém ter morrido. O Trem é, sem sombra de dúvida, um bom filme de guerra dos anos 60. Os Mercenários é um filme muito curioso. Um filme de guerra dos anos 60 que não trata da Segunda Guerra Mundial, mas sim da guerra no Congo, nos anos 60. Rod Taylor lidera um grupo de mercenários com uma missão de resgatar diamantes e reféns durante uma guerra civil brutal. O filme chocou o público na época por ser extremamente violento, com cenas de tortura, assassinatos, com facões e até estupro. A censura britânica só liberou o filme com muitos cortes, e nos Estados Unidos recebeu a classificação X, que limita a idade a 18 anos. Mesmo assim, ficou conhecido como um dos filmes de um grande estúdio mais violentos da década. A crítica se dividiu. O New York Times o chamou de feio sem redenção, mas Quentin Tarantino o elogiou como um dos filmes de ação mais subestimados da história. Martin Scorsese também viu, achou sádico, mas disse que merece ser assistido. Outro filme bem violento dos anos 1960 é Inferno na Normandia. Este é um filme ítalo-francês sobre um grupo de comandos americanos e franceses enviados para destruir uma instalação nazista antes do dia D. Começa com uma invasão falsa para enganar os alemães e termina em uma batalha sangrenta numa vila. É parte de uma leva de filmes de guerra europeus, principalmente italianos, feitos de maneira mais barata nos anos 1960, filmados em sets reaproveitados de outros filmes, com atores falando idiomas diferentes e dublagens posteriores, os chamados Macaroni War, a exemplo dos Spaghetti Western. Foi feito com menos de $200 mil, mas os cartazes internacionais diziam falsamente que estrelava atores americanos famosos. Apesar do orçamento baixíssimo, conseguiram algumas cenas bem feitas, como um desembarque realista na praia, com explosivos enterrados na areia. Dizem que alguns dublês se feriram gravemente. A violência e o tom sombrio fizeram o filme ser banido em alguns países europeus conservadores, e ele só foi exibido na TV da Alemanha Ocidental no fim dos anos 80, devido à representação gráfica de nazistas queimando civis. Um filme, no mínimo, chocante. Forced away my property. I had nothing to do with it. I'm an old man. I do no harm. I want to live. The crazy one. Shoot him. Kill him. Don't let him get me. Shoot him. Please. Please. Da França, nos anos 60, chegou o filme O Exército das Sombras, que é um daqueles filmes totalmente incompreendidos quando lançado. Um filme francês sobre a resistência durante a Segunda Guerra que evita qualquer romantização. O longa se desenrola quase como um drama de máfia, mostrando de forma crua o que os resistentes realmente faziam, como eram secretos, moralmente ambíguos e por vezes violentos. E isso causou polêmica, pois a França, em 1968, vivia uma onda de protestos contra o governo de Charles de Gaulle. E então a elite cultural atacou o filme como propaganda pró-governo, embora de Gaulle mal apareça. Como os cinemas de arte americanos seguiam a crítica francesa, o filme foi praticamente banido nos Estados Unidos por quase 40 anos. Só em 2006 é que uma versão restaurada chegou ao público e a crítica então mudou de opinião completamente. Como, por exemplo, o crítico Roger Ebert o chamou de obra-prima
e o filme encabeçou listas de melhores do ano, mesmo sendo 4 décadas mais velho. Hoje tem 97% de aprovação nos índices das críticas, como o Rotten Tomatoes. Vale a pena conferir. Esta foi a nossa lista de filmes esquecidos, polêmicos, violentos dos anos 1960, filmes de guerra. Espero que você tenha gostado. Em breve a gente volta com outra lista de filmes de guerra que você precisa assistir. E acompanhe os vídeos aqui do canal com o mesmo tema. Até mais!